o Sócrates acabou de se dirigir a Eros, né? E para quem pediu para não ser privado da arte erótica, da convivência com os jovens, né? Também pediu para que o Fedro fosse colocado no caminho da filosofia, né? O Fedro diz: e junto a ti, Sócrates, faço eu votos que essas coisas aconteçam, se é que são melhores para nós. E o teu discurso, há muito tempo tenho admirado, por tê-lo executado ainda mais belo do que o primeiro. Desse modo, receio que Lísias me pareça diminuído, no caso de vir a contrapor um outro a este. Então é melhor Lísias não tentar. De fato, admirável amigo, há pouco um certo político, a insultá-lo, o repreendia justamente por isso. E durante todo o insulto chamou-o de logógrafo. Nós talvez tenhamos então a chance de vê-lo abster-se de escrever por amor à honra. Então Lísias foi chamado de logógrafo, algo, uma repreensão no entender do Fedro. Aí o Sócrates: emites uma crença ridícula, meu jovem, e estás enganado a respeito do amigo, se o julgas temer assim qualquer rumor. Mas então pensas que o detrator, ao repreendê-lo, pretendeu mesmo dizer o que disse? Sócrates diz: você está enganado se você julga que o Lísias teme o rumor a respeito dele. Pois foi o que pareceu, Sócrates. E tanto quanto eu, tu mesmo sabes, de qualquer modo, que os mais poderosos e veneráveis nas cidades envergonham-se de escrever discursos e deixar para trás composições próprias, por temerem a opinião da posteridade e para não serem chamados de sofistas. O Fedro mantém a posição, porque dizendo que todos sabem que os poderosos e veneráveis envergonham-se de escrever discursos e deixá-los para os outros dizerem o que querem a respeito deles. O Fedro está falando de um mal do discurso escrito, né? Que nas mãos de outras pessoas eles são interpretados como eles querem, né? O Fedro está dizendo que isso causa um rumor que ele que escreveu não quer que aconteça. Então o Sócrates vai dizer: um doce rodeio, Fedro, fez-te esquecido. E assim se fala a partir do grande rodeio do Nilo. E além do rodeio, tu esqueces que, sobretudo, os mais presunçosos dos políticos têm o amor da logografia e de deixar para trás suas composições, já que sempre que escrevem algum discurso, da mesma forma fraterna tratam seus admiradores. Assim, cada vez colocam em primeiro lugar o nome de quem os admira. O Sócrates diz: não, os logógrafos, né? Os políticos presunçosos são logógrafos, né? Tem amor a isso. E escrevem um discurso no qual consta os admiradores deles, constam eles mesmos falando para esses admiradores. Os logógrafos gostam de colocar por escrito essa situação deles falando, atendendo a um chamado de um admirador. Olha, tem gente que me ama,
Então eu respondo a essas pessoas que me amam, né? Que me ama e pede alguma coisa, e eu respondo com uma medida, né? O político, e o político é logógrafo, ele escreve essa situação toda, né? Para que ela seja lida por outros, né? Mesmo que ao ser lida seja lida de outra forma, né? O que queres dizer com isso? Não compreendo. Não compreendes que no início da composição de um homem político, o que primeiro vem indicado é o admirador? Como? Aprove. É assim que dizem. Ao conselho, ou ao povo, ou a ambos. E fulano tendo proposto. O escritor referindo-se a si mesmo e louvando-se com toda a solenidade. E depois disso prossegue, então, ostentando a sua própria sabedoria aos admiradores, às vezes compondo escritos bem longos. Ou isso te parece outra coisa que não um discurso por escrito? De fato, não me parece. Quer dizer, não parece outra coisa que não um discurso escrito, né? Então parece um discurso por escrito. E se o discurso for mantido, o autor retira-se de cena todo alegre. Mas no caso de ser rejeitado, torna-se um excluído da logografia e da dignidade de compor, do que se deploram ele e os amigos. E muito. Então, se o discurso, né, que segue essas fórmulas, de alguém procurando o político respondendo, se esse discurso for usado, o autor pode se retirar de cena. Agora, se o discurso for rejeitado, o político vai ser retirado da logografia e da dignidade de compor. E não porque suas ideias de ocupação não sejam elevadas, é evidente, mas por vê-las com admiração. Sem dúvida. E então, sempre que se torna um orador ou um rei capaz de alcançar o poder de um Licurgo, de um Solon ou de um Dário, e de tornar-se então um logógrafo imortal na cidade, por acaso não se considera ele próprio igual a um Deus ainda em vida? E não acatam essa mesma opinião sobre ele as gerações seguintes ao contemplarem seus escritos? E muito. Então está falando que o homem que faz um texto que é aceito pelas pessoas, esse tipo de texto, né, que eu falei antes, e ele, de modo que ele pode desaparecer, a pessoa pode desaparecer, mas o texto permanece. Quando esse logógrafo faz esse texto, ele se torna, se considera igual a um Deus, ainda em vida. E qualquer um deles, quem quer que seja, e seja qual for sua hostilidade com Lísias, pretenderia repreendê-lo nisto, pelo fato de escrever? De fato, não é provável, a partir do que dizes. Pois, ao que parece, estaria a repreendê-lo naquilo que é sua própria paixão. Quer dizer, ninguém repreenderia Ulisses por Lísias escrever. Ora, é de todo evidente, não poderia repreender porque esse trabalho essa busca, o logógrafo busca ser imortalizado pelo texto. Ora, é de todo evidente, então, que escrever discursos não é em si mesmo algo vergonhoso. E por que seria? Mas o que suponho já ser vergonhoso é falar ou escrever não de forma bela, mas feia e desonrosa. É evidente que sim.
E qual seria então a maneira bela e a não bela de escrever? Temos alguma necessidade, Fedro, de interrogar a fundo sobre tudo isso, Lísias, ou qualquer outro que em algum momento tenha escrito ou venha a escrever? Quer uma composição política, quer privada, seja em metros como poeta, seja 100 metros como leigo. Então, o Sócrates está falando que eles têm necessidade de interrogar Lísias, né? Ou qualquer outro logógrafo. Sobre se escrever é vergonhoso ou não, né? Perguntas que o Sócrates tinha perguntado, né? Temos alguma necessidade, Fedro, de interrogar a fundo sobre tudo isso, Lísias? Aí o Fedro vai perguntar. Perguntas se temos necessidade? E em vista de que alguém viveria, por assim dizer, se não por prazeres desse tipo? Pois não há de ser por um dos que são precedidos de dor, ou então nem se sente prazer, como são quase todos os prazeres do corpo, e que por isso mesmo são considerados uma escravidão. O Fedro perguntou, né? Por que alguém viveria se não for pelo prazer, né, no caso do logógrafo, né, o prazer de escrever? Pois não há de ser por um dos que são precedidos de dor, ou então nem se sente prazer, como são quase todos os prazeres do corpo, e que por isso mesmo são considerados uma escravidão. Aí o Sócrates vai dizer: há tempo para o ócio, ao que parece. E tenho também a impressão de que, a cantar no auge do calor e por sobre nossas cabeças, conversando umas com as outras, as cigarras nos olham lá de cima. Se vissem então nós dois, em vez de conversar, a tirar um cochilo seduzidos por elas, em pleno meio-dia, tal como a maioria, por conta da preguiça de pensar, zombariam com justiça de nós, imaginando que uns escravos quaisquer vieram até esse retiro para repousar, tal como cordeiros fazendo a cesta junto a uma fonte. Porque o Pedro tinha falado de escravos, pessoas que são escravas do prazer, né? Sócrates diz: há tempo para o ócio, mas se nós estivéssemos aqui tirando o cochilo, essas cigarras que estão acima de nós zombariam da gente, dizendo que a gente estava aqui de preguiça, né? Mas a gente está aqui conversando. Mas, pelo contrário, se as cigarras nos vissem a conversar e a navegar inflexíveis ao largo delas como de sereias, admiradas talvez dessem o presente que obtiveram dos deuses e tenham a dar aos homens. Então ele está comparando as cigarras com as sereias que seduzem os homens para dormir. E, vendo-nos conversando, se admirariam de nós que estamos aqui conversando, não dormindo. E aí elas nos dariam o presente que elas obtiveram dos deuses. E qual é esse? Ao que parece, é algo que ignoro de todo. Não convém a um homem devotado às musas, de fato, ser um ignorante dessas coisas. Conta-se que outrora, antes de nascerem as musas,
as cigarras eram seres humanos. Nascidas as musas e revelado assim o canto, alguns deles foram então de tal modo arrebatados por esse prazer, a ponto de, cantando, descuidarem da comida e da bebida, vindo a falecer. Depois disso, deles nasceu a raça das cigarras, que recebeu das musas este presente. Nada de alimento necessitam desde o nascimento, mas cantam de imediato sem comida e sem bebida, até o fim de seus dias. E depois disso, para junto das musas, vão anunciar a cada uma por quem são honradas aqui. Então, a história das cigarras eram seres humanos que cantavam, aliás, seres humanos, tá? Aí quando nasceram as musas e elas deram um canto para os seres humanos, alguns deles cantaram, foram tão arrebatados pelo prazer do canto que cantaram sem comer nem beber e morreram. Aí foram transformados em cigarras, que tinham esse dom de cantar sem jamais beber e comer, desde que nascem, até o dia que morrem. E o trabalho delas é honrar as musas, né? As cigarras anunciam a terpsícore. Então aqueles que a têm honrado em coros fazendo-a mais benévola. E a érato, os que o fazem em questões eróticas. Né? Tem as cigarras que cantam louvando, honrando a terpsícore, outros a érato, e as outras do mesmo modo, de acordo com a forma do culto de cada uma. Mas a Calíope, a mais antiga, a que vem a seguir, Urânia, anunciam os que passam o tempo na filosofia e honram a música que lhes é própria. Dentre as musas, são sobretudo elas que se ocupam dos céus e dos discursos tanto divinos como humanos, a Calíope e a Urânia, e com vozes das mais belas. Muitas são as razões, portanto, para falar antes de dormir em pleno meio-dia. Pois falemos então. Então o Sócrates falou das cigarras que honram as musas, né? Tem as cigarras que anunciam a terpsícore, aos que a honram em coros, né? Tem as cigarras que anunciam érato, os que louvam a musa em questões eróticas. Quanto a Calíope e a Urânia, as cigarras anunciam aqueles que passam tempo na filosofia. Por isso eles cantam, as cigarras cantam a música que é própria, a Calíope e a Urânia. Essas musas, elas se ocupam dos céus e dos discursos divinos e humanos. E são essas musas que eles, como cigarras são, o Sócrates está falando isso como ele e Fedro são cigarras que cantam as musas antes, cantam ao invés de dormirem, né, ao meio-dia. Eles cantam a Calíope e a Urânia.